uma leitura, como nós fizemos aquele primeiro dia. O pastor Elias gosta de fazer essa leitura aqui. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro versículo e aleatoriamente aí os irmãos vão lendo o seguinte, mas sem pausa, tá? Vamos ler, fazer uma leitura dinâmica mesmo, tá? Nós vamos ler até o versículo 12. Vamos lá, não fique esperando o outro irmão começar. Se você perceber que ninguém vai ler, lê o seguinte. Vou ler só o primeiro, do 1 até o 12. 1 João 5. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que vê o Filho de Deus tem um testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E o testemunho é este que Deus nos deu. A vida é, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Texto riquíssimo, maravilhoso da palavra de Deus aqui em 1 João. Quando nós falamos aqui no panorama bíblico a respeito da carta de João, nós temos aquela visão mais distante, mais global do livro. Estamos tratando de datas, de autoria, de assuntos principais, a gente não entra em detalhe. E essa primeira carta de João, ela, como nós já falamos aqui em todas as lições, todas as vezes que nós estudamos um pouquinho, a gente fala da riqueza dos assuntos que são tratados aqui. E eu confesso para os irmãos que eu sempre me embaraçava um pouco nessa leitura, nesse entendimento da primeira carta de João, porque ele vai e volta várias vezes. Ele vai e volta, ou detalhando, ou aprofundando, ou explicando o que ele já disse anteriormente. Mas quando a gente não medita com cuidado, com atenção, a gente pode acabar não entendendo exatamente o que o autor está propondo. Primeiro, porque é uma carta que não foi escrita para nós, não é do nosso tempo. Então a gente tem que tentar retornar às origens desse contexto e ver com quem ele fala, o que ele está falando e por que está falando. E aí a gente entende melhor. E agora, preparando e ouvindo o pastor Elias também, os vídeos das aulas que eu não vi, a gente começa a perceber que o assunto está sempre convergindo para um tema central, que ele começa lá no capítulo 1. Então não foge, não tem repetição em vão, ele não está repetindo aleatoriamente e nem está falando palavras soltas, ele sempre está tratando o mesmo assunto. Então eu escolhi hoje esse modelo aqui, vocês estão vendo aí várias coisas misturadas, parece um pouquinho a carta de João, vários círculos ali, parece coisas soltas, mas na verdade quando nós formos abrir, nós vamos ver que cada um deles vão convergir no mesmo ponto. Bom, vamos lá então, meu irmão. Antes o Ito vai nos ajudar aqui hoje, é isso, né, Ito?
Esse sistema de apresentação aqui, acho que já até comentei aqui, foi até a sugestão de irmão ali, estar em cima, né, me sugeriu, você ficar ligado. Esse tema aqui, essa apresentação quem sugeriu foi você. Prece. Então, ela é muito boa, ela dá uma dinâmica melhor e é legal ver o pastor Elias, outro irmão que dá aula aqui, o Helder, o Otacílio, qualquer outro irmão, porque é online. Você pode ter ela aí, vai no precinho, né, em dólar, mas é pequenininho, 5 dólares, né? Pode baixar também, mas enfim, essa versão gratuita ela é online, você pode fazer de sua casa. Fica o todo, né? Você entra na parte, abre, fecha de novo. Eu faço lá de casa, não preciso mandar e-mail, não preciso trazer pendrive, ele só abre ali o meu login e já está lá gravado. É muito legal. É muito legal. Então é uma sugestão aí para que a gente comece a utilizar isso aí, né? Enfim, mas vamos lá. Vamos lá aí, no primeiro. Vamos avançando aí. Vamos falar da aula anterior, vamos revisar um pouquinho. Pode avançar? Elias gostou, né? Olha aí. Você vai enxergando direitinho? Quem está atrás às vezes não vê por causa da galeria. Se quiser chegar à frente, vai com os meninos ali. Bom, no capítulo anterior, no capítulo 4, nós falamos. Nós sabemos falar, nós falamos errado porque nós quer, né? Nós falamos o espírito da verdade, o espírito do erro, né? Aquele falso ensinamento que havia ali entre os destinatários de João, e João tem que chamar a atenção desses irmãos por esse falso ensino que estava sendo disseminado ali, e ele pega pesado com esses irmãos, por quê? Porque era necessário. E logo ele começa a falar também do amor de Deus, da grandiosidade do amor de Deus, que Deus nos amou primeiro, como ele mostra esse amor por nós, e aí ele vai mostrar, ele vai fazer um teste, que aquele que é nascido de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne. E nós detalhamos sobre isso, que não é uma mera confissão, falar por falar, nós entramos em detalhes sobre isso aí. Na verdade, é um sentimento que está impregnado naquele que teve a experiência de salvação. Ele não tem dúvida disso. Hoje nós vamos falar mais ainda sobre isso, porque João retorna nesse assunto de novo, aprofundando ainda mais. E ele faz outro teste, né? Que aquele que é nascido de Deus, ele ama o seu irmão, né? Porque Deus é amor. E se ele é nascido de Deus, ele tem que amar, né? Ele ama a Deus e ama também o seu irmão. E por último, nós falamos de uma prova de quem é nascido de Deus. Na verdade, uma evidência, que também pode ser outro teste, né? Que aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus, né? Nós falamos bastante sobre isso aqui. Ok, vamos então avançar para o capítulo 5. Se der tempo, a gente pode, para a gente não ficar correndo, demorar muito no início e correr no final, né? Vamos lá, pode avançar. Vamos então agora falar sobre esse capítulo 5 então. Quando ele lá no final do capítulo 4, como nós acabamos de falar, João já vai oferecer uma atitude casada. Pode entrar aí nesse próximo tópico aí, meu irmão, Ido. Que atitude casada? Que duas coisas são essas. Ele vai dizer, alguém vai abrir aí para mim e vai ler em seguida, no capítulo 4, é o capítulo anterior, uma breve, só para a gente começar o 5, a gente começa aqui revisando ao final. Ele começa falando que quem ama a Deus também ama o seu irmão. As duas coisas andam juntas, né? Tem que ser assim. Vamos lá, o que diz no 4, do 20 até o 21? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso, então nós já estudamos isso aí na semana passada, em outras aulas também, porque ele já começa falando isso logo no início. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. As duas coisas, as duas verdades são inseparáveis. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, tive uma experiência de salvação, sou nascido de Deus e tenho um problema que eu não consigo resolver com o meu irmão, né? A mágoa se instalou no meu coração e não sai mais, né? E eu não sinto vontade de mudar. Aí vem aquele velho jargão, né? Que eu acho terrível. Eu sou assim. Teologia da Gabriela. Eu acho terrível. Quando alguém
diz, eu sou assim, eu me preocupo na hora. É o meu jeito. É o meu jeito terrível de ser, né? É o meu jeito miserável de viver. Porque a nossa natureza é caída, é distanciada de Deus. Eu sei que eu sou assim. Mas quando eu sou nascido de Deus, o Espírito que Deus me deu, que me guia a toda a verdade, ele tem que me empurrar numa outra direção daquela da qual eu sou assim. Tem que me empurrar na direção contrária. E é claro que eu, Enoque, ou você, Matias, não vai querer ir na outra direção. Se você é um cara esquentado, né? Um cara de estupim curto, você quer ser assim, você vai ser assim. Mas o Espírito de Deus vai te empurrar para o domínio próprio, para a mansidão, para o amor. E vai ser uma luta. E talvez essa luta vai se dar durante toda a sua vida. Porque é uma luta contra a sua própria natureza. Ou seja, contra a sua carne. Então é assim que funciona. Se você ama a Deus, João repete várias vezes, você também ama o seu irmão. E ele diz mais: se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas não ama o seu irmão, a quem você vê passar as necessidades desse mundo, né, as privações das coisas deste mundo, das coisas materiais, e você não socorre nas tribulações dele, você é mentiroso. O amor do Pai não está em você. Você não procede do Pai, porque Deus é amor. E aí, na sequência, aliás, no versículo anterior a esse que o Matias leu, ele vai dizer que Deus nos amou primeiro. Ele mostra, ele dá o exemplo. E nós falamos disso, até entramos em detalhe da forma como Deus nos alcança, como Ele nos chama. Falamos bastante sobre esse ponto em que Deus nos amou primeiro. Vamos lá então, meu irmão, pode avançar aí. Eu ia falar que aqui nesse sistema, que a gente ainda não conseguiu, talvez na outra versão, mediante pagamento, a gente consiga fazer o remoto aqui. Por enquanto a gente não consegue. Bom, lá se a gente voltar um pouquinho no capítulo 4 ainda, né, nós estamos voltando, lá do versículo 9 até o 10, nós vamos ver Deus falando deste amor por nós. E qual é a prova desse amor de Deus por nós? Bom, primeira coisa, alguém abra para a gente desse texto de Romanos aí, 5, 12 até o 21. Ele é o novo Adão. Nós conhecemos a história. Deus cria Adão lá no Jardim do Éden, um homem perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas esse Adão cai, ele peca. E aí nós sabemos do plano de salvação, que veio Jesus, também criado, também Filho de Deus, né? Deus encarnado entre nós. E ele se faz carne, habita entre nós, morre na cruz, ressuscita e nos livra de toda a condenação do pecado, aplaca a ira de Deus que pairava sobre nós. Então ele é um novo Adão. O que diz esse texto de Romanos? Quem achou pode ler Romanos 5, do 12 até o 21. Assim como foi um só homem pelo pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque nos pecados é o origem da lei haver pecado no mundo. Mas o pecado não é levado no mundo quando não há lei. Entretanto, em uma morte veio a mão até Moisés, mesmo ele ter filho os pecados, a semelhança da transgressão de Adão, a qual perfeitura
claro, de maneira cristalina, a nossa condição de criaturas condenados pelo peso de pecado, pelo peso da queda de Adão. Todos nós. Mas Deus envia o seu Filho no nosso lugar para morrer em nosso lugar. Olha o 18 que ele diz: porque, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, todos nós estávamos condenados. Então esqueça aquela ideia. Sabe que Deus manda algum justo para o inferno? O que vocês acham? Por que Deus não manda um justo para o inferno? Porque não existe nenhum justo sequer, né? Todos estão condenados. Todos estavam debaixo dessa condenação, separados da glória de Deus, da graça de Deus. E aí ele continua: assim também, por um só homem, por um só ato de justiça, veio graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha só, então Deus começa a mostrar o seu amor. Todos vocês estão condenados, toda a raça humana, todos nós. Mas Deus, da sua parte, Ele tem uma provisão para nós. Um Salvador, Jesus Cristo. E olha só, repetindo o que nós já falamos, nós estávamos mortos, porque estávamos condenados. Falamos sobre isso aqui. Nós não tínhamos vontade. Aliás, a vontade como homem caído que éramos, era de não. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Eu até frisei aqui, quando nós falamos, devemos dar a Ele toda a glória, inclusive pelo ato de fé, que não é meu e não foi seu. Não foi meu nem seu. Foi Deus que colocou, Efésios 2, 8 e 9, em nós. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, né, a fé, a graça não vem de vós, vem de Deus. Então por isso nós temos que dar toda a glória mesmo. Não foi eu que quis crer. Não foi você, Wagner. Não foi você, Mil. Não foi nenhum de nós. Foi Ele que nos alcançou. Né? Lembra ali, nós acabamos de falar, Ele nos amou primeiro. Né? Foi Ele que nos buscou. Eu acho muito linda aquela passagem, acho que é de Ezequiel, quando ele fala, Ezequiel fala muito de pecado, né? Do juízo de Deus, e ele fala do amor de Deus por Israel, o seu povo escolhido. Não é? Acho que é Ezequiel mesmo, terceiro, pastor Elias, ou outro irmão, vai se lembrar aí. Quando ele fala que você era uma menina, né? Foi desprezada lá, estava envolta no sangue lá do seu parto ainda, do seu cordão umbilical. Eu vim, limpei a sua imundícia, te purifiquei, e quando você estava mocinho, você resolveu se prostituir. E aí vem uma linguagem muito pesada, né? E Deus, depois de tudo que ele fala de tão pesado que Israel, o seu povo escolhido, faz, ele ainda mostra todo o seu amor para com Israel. É uma das partes mais pesadas em termos de teor da linguagem, né? Mas é para mostrar a profundidade, a grandeza do amor de Deus. E às vezes a gente quer pregar para alguém falando da beleza, da importância que essa pessoa tem, né? Olha, você é muito importante, você é a questão do gato, né? O Milton não estava, né? O gato, o dono faz tudo por ele, e aí ele vai dizer o quê? Puxa, eu sou muito importante para esse homem, né? E nós devemos ser como cachorros, né? O dono do cachorro faz tudo para ele, de bom para esse cachorro, e ele olha para o seu dono: puxa, como esse homem é importante para mim. Olha a diferença de ponto de vista. O cachorro consegue entender a diferença, porque ele olha com outra visão, outro ponto de vista. O cuidado é o mesmo, talvez o homem seja o mesmo, mas os dois vêm de forma diferente. E quando a gente vai falar do amor de Deus, nós temos que primeiro compreender a nossa natureza, que é uma natureza caída, perdida, separada, irremediavelmente destituída da presença de Deus. E Deus começa a mostrar esse amor tão grande por nós. Eu acho que você quer compreender a grandeza do amor de Deus por nós, lê Ezequiel. Você vai ver o quanto esse Deus ama. E às vezes quando eu olho, por exemplo, para minha condição, vou falar de mim, cada um sabe dos seus males ou das suas mazelas. Quem mais me ama
é quem mais conhece os meus defeitos, que é o Senhor. Olha só que coisa incrível. Às vezes a gente pensa, bom, se fulano não conhecer os meus defeitos, ele vai me amar. Ele vai gostar de mim, porque eu sou bonitinho, perfeitinho, né? Mas não, quem mais me ama é quem mais sabe dos meus podres, das minhas sujeiras. Incrível, né? Esse é o nosso Deus. Vamos lá. Deus, Ele é o Pai, Ele é ao mesmo tempo juiz e sacerdote, e Ele envia o seu Filho unigênito, até então unigênito, né? Que depois se torna o seu primogênito, como cordeiro e sacerdote. Jesus vem oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, e Ele mesmo oferece esse sacrifício diante de Deus Pai, que é o juiz, que recebe esse sacrifício, e também Ele faz parte desse sacrifício, Ele recebe esse sacrifício também. E na sequência, pois todos pecaram, nós já falamos, Romanos 3:23, que é o versículo que você aprendeu lá na salinha dos cordeirinhos do Senhor. Uns há 10 anos, outros há 15 anos, outros há 40 anos, né? Mas aprenderam, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados da graça de Deus, da glória de Deus, né? É uma condição do homem. Aí quando você vai pregar para a pessoa um evangelista, você tem que mostrar para ele essa condição, de que não há nada de bom na vida dele que ele possa fazer para ser salvo, né? Não há nada que ele tenha em si mesmo de boa obra ou de bom caráter que contribua para a salvação dele. Olha o quanto Deus os ama. Todos esses sacrifícios, né, que existiam ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eram insuficientes, né? Nada poderia salvar o homem da sua natureza caída. O sacrifício era um meio de Deus mostrar que só o Cordeiro Pascual, só Jesus Cristo tira o pecado do mundo. E ele apontava então para a nossa fraqueza, para a nossa natureza caída. A santidade da lei mostra o quanto nós somos pecadores e incapazes de chegar a Deus, né? Era isso. A lei era perfeita, mas o homem era totalmente caído. O pecado então continua tendo um preço. Ele não deixou de ser cobrado. O sacrifício era insuficiente, mas o preço continuava sendo cobrado. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei uma coisa aqui, que não há pecado que não seja pago, que o preço por ele não seja cobrado. Lembram? Ou o preço dele foi pago lá na cruz do Calvário, ou será pago lá no inferno. Não existe pecado sem preço. Todos Deus irá cobrar. Não irá, nada vai ficar fiado eternamente. Tudo terá um preço. E nem darão um calote. Não se engane. Não haverá calote nesse ponto. Jesus morre ali, paga o preço do pecado, mas os pecados que nós continuamos fazendo, e se não houver arrependimento, se não houver mudança, encontro com o Senhor, o preço será pago em outro lugar, infelizmente. E aí nós vemos esses textos aí lá, né, em Ezequiel 18:22, principalmente 22, texto famoso também. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem para onde escapar. E qual alma que não pecou? Deixa eu cruzar meus braços. Então todos nós estávamos condenados à morte. Todos, né? Mas esse Deus também é o responsável por prover o sacrifício exigido, o preço exigido, aquele custo que o pecado exige. Deus também ele vai prover esse recurso que vai nos dar a salvação. Nós somos então como Isaac diante de Deus. Lembra de Abraão levando o seu filho para o Monte Moriá? Chegando lá no finalzinho, pai, está aqui a lenha, estamos nós aqui, mas onde está o cordeiro? Aquela pergunta que eu acho que foi a primeira facada foi aquela, né? Talvez no coração de Abraão. Mas Abraão, apesar de tudo, ele se mantém firme, por isso ele é chamado pai da fé. Deus proverá para si o cordeiro, né?
e Deus proveu. Deus, na sua provisão infinita, que já havia planejado desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus mostra ali de maneira muito clara que nós, como Isaac, temos um substituto. Foi o que o irmão Wagner leu aqui. Ele se coloca no nosso lugar. Se por Adão entrou o pecado e esse pecado alcançou a todos nós, por Jesus também nós temos a salvação e a purificação de todos os pecados. Então ali Jesus é o nosso substituto, é o Cordeiro de Deus que Deus provê para nos salvar. Não se preocupe, você não vai ser imolado no altar de Deus. Jesus foi no seu lugar, e não foi pouca coisa não. Somos como Isaac diante de Deus. O Filho morreu em nosso lugar. Alguém lê esse versículo para nós? 2 Coríntios 5:21, quem já está aberto pode ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos lá aí. Até aqui, meus irmãos, estamos compreendendo aqui a profundidade. Nós estamos falando da profundidade do amor de Deus. Estão compreendendo? Estão ligados aqui comigo? 10 e 12. Falta só 48. Então, firme, o Maurício já está querendo deitar ali. Pode ajeitar na sua cadeira aí. Então, essa é a prova do amor de Deus por nós. Qual foi? Olha só, o próprio João diz isso. Ele mostra o seu amor, pelo fato de Cristo ter morrido no nosso lugar. E ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho na cruz. Quem devia estar naquela cruz era eu e você. Quem deve, ou quem devia, éramos nós, eu e vocês. Mas ele se coloca ali na cruz, no nosso lugar. E ele paga o preço exigido. O preço exigido. Vamos lá, avançando. E o nosso amor, então? Nós falamos daquela atitude casada, falamos do amor de Deus. E o nosso amor? Vamos lá. Uma pergunta. Pode avançar. Que atitude mostra que somos filhos de Deus? O que João vai falar sobre isso? Como nós mostramos esse amor? Como nós mostramos, então, que atitudes vão mostrar que eu sou filho de Deus, desse Deus que é amor? Vamos lá, pode avançar aí. Vamos lá. Agora sim, entrando no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Olha aí o que ele vai dizer então. 1 João 5, 1 e 2. Vamos repetir esse texto. Ele vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha o 2. Nisto nós conhecemos, nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos dentro. Vamos lá. Então nós somos de Deus porque cremos que Jesus é o Cristo. E ele já havia tratado disso. Lembra que ele estava tratando lá nos capítulos anteriores? Olha, aquele que não crê que Jesus veio em carne, este não é de Deus. E ele traz uma palavra um pouquinho mais dura: é do diabo. Ele fala sem medo de perder amigos. É do diabo, ele fala a verdade. Então nós somos filhos de Deus porque cremos que Jesus é o Cristo e guardamos os seus mandamentos. Foi o que nós acabamos de ler. Mas quais mandamentos o autor se refere? Sobre que mandamento ele está se referindo? Nós sabemos que somos filhos de Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Mas qual é esse mandamento? A resposta está lá no capítulo 4, versículo 21. Pode ler aí, quem já abriu. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Olha só, se no 5, 1 e 2, ele fala, somos de Deus porque cremos que Jesus é o Cristo, daquele assunto que ele já havia tratado, e aí ele fala, porque é um outro teste, na verdade aqui é
são aquelas expressões que João traz: se, quando, porquê, né? São as condicionais. Então e aqui ele já está mostrando de maneira mais clara, como se fazendo a contraprova, né? Então, se você crê que Jesus é o Cristo, você já entendeu o que isso significa, né? E o qual é o contrário disso, de não crer que Jesus vem em carne, e você guarda os mandamentos. Por que ele está falando em guardar os mandamentos? Porque ele já explicou isso lá atrás. Que mandamento é esse? O Milton acabou de ler. Qual era, Milton? Pode repetir? Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso. E repete isso agora no capítulo 5, no versículo 3, na primeira parte. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Para isso é preciso ser regenerado. Só ama o seu irmão aquele que é nascido de Deus. E é um amor incondicional. É amar quando você tem que dar às vezes, como diz o outro, né, em tempo de tanta rivalidade, um tapa, ou uma coisa pior, né, e nós sujeitamos ao Espírito de Deus e amamos aquela pessoa. Eu não sei se eu já contei um exemplo aqui. Nós temos filhos pequenos, o menino apanha lá embaixo, lá no condomínio, a maioria mora em condomínio, apanha lá embaixo, aquela briguinha de criança, aquele porrãozinho, né, e tal. Fulano me bateu, pai. Qual é a nossa primeira reação de ensinar para os nossos filhos? Sinceramente, mano, não tenta ser bonzinho nem espiritual, não. Bate nele também, né? Exatamente, bate nele também. Mas aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer em relação aos nossos inimigos? Amar e orar por eles. O que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Orar e amar, né? Como isso foi difícil para mim, né? Não sei se os outros aí, quem mais aqui? Suzana, quem mais tem pequeno aí, mas enfim, eu já teve. Não é fácil, por quê? Porque não é da nossa natureza. E a palavra de Deus, ela vai nos constranger a voltar para esse fundamento, que é o amor. E que às vezes a gente pensa que é tão fácil, mas não é. E nós, convertidos, às vezes, queremos ensinar errado, porque não entendemos bem, ou não lembramos. Por isso que, sempre meditar. Sempre há uma situação prática que às vezes nós esquecemos. O John Piper fala que nós temos incredulidade em Deus e credulidade em nós. Então porque a pessoa ouve isso, por exemplo, você está ensinando a palavra, a pessoa ouve isso, se ela não atentar para colocar o coração dela no Senhor e buscar do Senhor o discernimento, ela vai ouvir e não vai praticar, porque ela não vai acreditar no que você está falando. Ela vai acreditar no que? O moleque bateu no meu filho, eu vou ensinar a bater também, porque senão ele vai ficar mole, ele vai ficar passivo. Tem que se defender. Né? É isso, irmãos. Então a nossa natureza clama contra a vontade de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. É a nossa natureza humana aqui. Você, não, porque como o pastor Elias citou aqui, o John Piper, nós não queremos acreditar, na verdade, preferimos acreditar em nós mesmos. Na mentira, né? Na mentira, naquilo que não é verdadeiro. E não é fácil. Mas como então que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que ser regenerado. Eu tenho que ser nascido de Deus. Eu não posso ser um homem natural. Porque o homem natural cogita das coisas naturais, das coisas da carne. O que é a carne? Se defenda, devolva, dá nele antes dele dar em você. É ou não é? Vamos lá, irmão Brito. Então, como é que eu vou amar como Deus me amou? Como é que é isso? A minha natureza clama de uma maneira contrária, de uma maneira oposta. Bom, seus mandamentos não são difíceis. Será que não é? É o que o John Piper diz, né? A Bíblia, a palavra de Deus, né? Texto escrito por alguém inspirado por Deus, vai dizer que não. Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 3 do capítulo 5. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
Amar o irmão é um mandamento. Não é um mandamento penoso. Pode não ser fácil, mas também não é penoso. É possível. Aquela autoajuda, né? É possível, acredite. Você consegue, né? Mas aqui não é autoajuda, é a Bíblia que está te ajudando, é ela que está dizendo, a palavra de Deus está dizendo. É possível amar. Então, quando você olha aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquela pessoa próxima, às vezes de dentro da sua casa, aqui eu estou falando de cônjuge, de filho, de pai, de mãe, de irmãos, aquela ferida profunda, é possível? É. Né? Porque o Espírito de Deus que habita em mim, a unção que está em mim, me capacita e Ele me guia a toda verdade. Vamos lá. Qual é a razão então que eu consigo? Por que eu sei que não é difícil? Por que os mandamentos de Deus não são penosos para nós? Qual é a razão disso? Porque nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo. Vamos lá no 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só o que João está dizendo. Você vence o mundo, esse sistema que se opõe à verdade do que ensina a palavra de Deus. Tudo que esse sistema corrompido, caído, depravado tem como razão, como verdade absoluta, nós podemos vencer, porque temos o Espírito de Deus. E nós vencemos esse mundo por causa do Espírito de Deus que habita em nós e a palavra que nos lava, a palavra que nos purifica, a palavra que nos santifica. É por causa disso que eu consigo que o mandamento de Deus, que num primeiro momento parece ser penoso, às vezes até difícil de seguir, se torna então algo que não é tão difícil assim, né? Poxa, amar não é fácil, mas aí João vai começar a mostrar que o caminho não é assim tão espinhoso. Ele é difícil, mas ele se torna fácil. Qual é então essa vitória? Por que nós vencemos o mundo? Por causa da nossa fé. Ele mostra na segunda parte desse versículo. Olha aí, a primeira parte do versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E olha o seguinte: vence o mundo como? E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos, ou seja, o que? A nossa fé, a nossa convicção desse Cristo que morreu, ressuscitou e mandou o seu Espírito para morar entre nós, para morar em nós. É por causa disso que nós temos a capacidade então de amar. Crendo então que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 5, olha só. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Ou seja, aquele que teve experiência de salvação. Lembra que eu falei lá no início que ele tem que ser regenerado? Porque aquele que não é nascido de Deus, ele não crê. Por isso que eu disse que aqui não é simplesmente a confissão verbal, mas é a confissão de quem teve a experiência de salvação. Quando eu falo Romanos 10, 9, se no teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Ele não está falando de uma declaração meramente verbal. Ele está falando de uma experiência de quem passou pelo arrependimento. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e teve uma regeneração no seu espírito. Agora ele já não é mais aquele homem antigo. Ele é um novo homem. Não basta simplesmente levantar a mão e dizer: eu creio e eu aceito e sei que Jesus é o Senhor e estou salvo. Não é só isso. E isso pode ser uma confirmação de algo que já aconteceu. Mas esse fato sozinho não te torna um novo homem, né? Essa declaração isoladamente, digamos assim. Por isso que a gente não pode enganar as pessoas, dizendo: você quer aceitar Jesus? Aí você não explicou para ela nada, ela nem entendeu que ela é pecadora, ela nem entendeu que ela está morta nos pecados dela, que ela é inimiga de Deus, que ela detesta Deus. No entendimento dela, ela pensa que ela é uma boa pessoa. Poxa, Jesus, assim, claro que eu quero. Paga quanto? Assina onde? Né? Diga melhor ainda. Né?
Aí a pessoa, só fazer isso, opa, agora, né? Vou ali falar para os meus parentes fazer também. E às vezes a gente pensa que isso não é, meus irmãos. E eu repito, o Evangelho tem que passar pela palavra, tem que passar pelo pecado, pela ciência do pecado. Eu acho muito legal quando o João fala, nós temos a unção. Aí ele vai mostrar que a unção é essa, que é o Espírito de Deus que habita em nós. E é o selo de Deus que nós somos de Deus. E esse Espírito nos guia a toda a verdade. E aí eu lembro daquele outro texto, mas não lembro da referência. Mas um irmão vai lembrar. O Espírito nos convence, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde está essa referência aí, o irmão? Quem vai lembrar aí? Tem uma busca no celular aí que é... Bom, por que ele nos convence? Primeiro, eu entendo que aqui ele está falando dos passos da salvação. Eu não tenho como eu ser salvo se eu não entender que eu sou pecador. Aquilo que nós falamos aqui no início, que você está separado, caído diante de Deus. Não tem nada que você fez de bonzinho na sua vida, de certinho, de ajudar, de sempre, olha, eu morei lá no interior da Paraíba, ou no interior de Goiás, ou do Rio Grande. Não importa, eu sempre ajudei as pessoas, sempre fui uma pessoa... Nada. Se você não for convencido de que você é um miserável pecador, inimigo de Deus, que detesta, que rejeita a Deus, você não tomar consciência disso, o primeiro passo nem foi completado. 10:10. Vamos lá? João 10:10. Pode ler, professor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu quero aquele que diz, o Espírito veio, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 16 João 16:8. Pode ler isso. Só para a gente não ficar na... Se não for, tem um monte de gatilhado ali na busca da Bíblia online ali, ó. Isso, Jesus então falando do Consolador, né? Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça. Do pecado nós falamos, você é pecador. Da justiça, há um Deus amoroso no céu que proveu o seu Filho para morrer em nosso lugar, que pagou o preço em nosso lugar. Ele vai ser convencido, ele vai entender, então, embora eu seja pecador, Deus tem uma solução para mim, ele enviou o seu Filho para morrer, foi isso que aconteceu. Então aquele sacrifício de Jesus, aquela história, nas encenações de Natal, de Quaresma, de Páscoa, seja lá. Então é isso que significa, ele está começando a entender, ele está na metade do caminho. E por último ele vai entender, juízo. Não haverá impunidade para os pecados. Deus julgarás a todos, né? Grandes e pequenos. Não haverá nada que não passe pelo juízo de Deus. Deus tem a sua glória, o céu reservados para os salvos, mas o inferno está reservado para aqueles que não foram salvos. Haverá um juízo, né? E isso tem que estar claro. E não adianta, mas Deus é bom, Deus não manda ninguém para o inferno, porque ele não foi convencido ainda do juízo. Ele não completou o ciclo. Então, o Espírito Santo, a obra dele, quando efetua-se a regeneração, ela é completa. Há um convencimento de que eu era pecador, ou de que eu sou pecador, de que Jesus morreu no meu lugar para que eu pudesse ser salvo da condenação deste pecado. E de, por causa desse sacrifício de Jesus, haverá salvação para uns e condenação para outros. E eu vejo isso daí, né? Isso aí me conflita muito. Eu vejo assim que nós estamos vivendo uma época, né, de uma guerra, de um inimigo invisível. Você não tem, por exemplo, nós somos igreja, né? O que a gente tem que combater agora e pregar o Evangelho e convencer as pessoas desse Jesus aí que está sendo falado. Mas quando eu tenho uma igreja que propaga um Jesus que não é esse, tá? É um Deus que é amor, Deus que é bonzinho, que ele não condena, ele te perdoa, te ama do jeito que você é. Então assim, nós temos um propagador e essas pessoas acreditam que elas vão ser salvas, que está tudo bem, que está tudo tranquilo.
Então, assim, não é uma luta contra aqueles que não conhecem o pecado, são pessoas que conhecem, mas não conhecem como deveria conhecer, né? Uma vez, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei assim para o pastor Elias, falei, pastor Elias, o versículo, como é que é? A palavra de Deus, ela tem várias, para cada um ela fala de uma maneira, né? Aí ele subiu 2 degraus e falou, não, é assim tá mesmo. Eu falei, pastor hostil, hein? Assim pensando, porque esse é o pensamento. Você fica vendo aquela pessoa, cansei de ver, 100 almas aceitaram Jesus, né? Aquela coisa te dava aquela alegria, mas essas pessoas não têm essa consciência. E aí você vê que ela não tem isso aí, né? Como é que ela está? Ela ama o seu irmão? Não, ela vive na prática daquilo que ela acredita. Isso. Ela é assim, eu sou assim, acabou. E às vezes ela não está afirmada na Bíblia. Não vai. Então isso que o Enoque está falando, ela não passou por essa purificação da palavra. Então ela está acreditando em outro Jesus que pregaram para ela. Isso é um problema muito sério. Isso, algo que o Matias falou ali, né? 2 verdades, como é que é? Não, que cada um. Cada um Deus fala da maneira que ele quer. De um jeito. Isso a gente foge daquilo que a gente chama de ortodoxia, né? Da verdade, da palavra de Deus, do ensinamento. E o que nós temos visto hoje é um afastamento dessa ortodoxia. O que é alguém ortodoxo? Para a gente tentar, assim, é uma palavra que parece difícil, não é muito do uso comum, mas assim, fulano é muito ortodoxo. Vamos falar o contrário, então às vezes é mais fácil de entender. É que o fulano, ele não segue muito o padrão usual, médio, de que todo mundo que ele foge das regras, né? Então ele é pouco ortodoxo. É um sujeito que faz as coisas diferentes. Então quando a gente fala de ortodoxia, é aquele caminho que foi traçado. E é isso que o pastor Elias quis dizer para você, imagino que seja nesse contexto, que a palavra de Deus, ela tem um rumo, uma direção, né? Não existe várias interpretações. A palavra de Deus, ela tem uma interpretação, ela foi direcionada para um determinado destinatário em cada época que foi dita, e aí sim, quando nós vamos fazer a aplicação, nós podemos trazer a aplicação para o nosso momento, mas a interpretação, ela tem uma só, e nós devemos buscar, e cada vez mais nos aprofundar para buscar um caminho mais correto dessa interpretação. Não é aqui buscar uma nova revelação. A verdade já foi revelada. E aí por que eu quis dizer que a igreja, o meio evangélico tem que se afastar dessa ortodoxia? O que mais se ouve hoje, Deus me mostrou uma nova revelação nesse texto, um novo entendimento. Não existe isso, meus irmãos. Aqui foram pessoas, homens que sofreram milhares de anos, um após o outro, buscando a Deus, Deus revelando aos poucos e a conta-gotas as suas palavras, num período longo de mais de 1000 anos, a sua palavra, até nós chegarmos aí a Jesus, que é a plenitude dos tempos, que é a revelação total dos tempos. Aí depois vem os evangelhos, os evangelistas, Paulo, os outros escritores, vem consolidar a verdade que foi revelada em Jesus. Não há outra verdade, não há verdade nova, a verdade é aquela lá. A plenitude dos tempos chegou em Jesus, e nós estamos ouvindo cada dia mais algo que veio agora. Não dá para entender isso, né? E aí vem alguns pastores modernos, pastoras, enfim, pregadores, professores, né, também, querendo trazer algo que chama a atenção do povo, que atrai, e de fato chama a atenção, e de fato atrai. E aí a gente começa a ouvir as distorções do Evangelho. E nós estamos caminhando numa direção completamente divorciada da palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. E João alerta sobre isso. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas estão entre nós. É o espírito do anticristo. Mas o anticristo ainda não veio. Mas o espírito dele já habita entre nós. João fala isso. Paulo fala isso. Então nós não temos que
ficar tranquilinhos, sem querer conhecer mais de Deus. Pelo contrário, cada dia mais você tem que meditar mais. Puxa, eu já entendi isso aqui, mas é isso mesmo que Deus... Procure bons livros, com boas recomendações, né? Boas palavras, pessoas recomendadas, porque palavra bonita... Ontem mesmo eu estava ouvindo uma que me chamou a atenção pelo número de curtidas, de compartilhamento. Fui ouvir. Meus irmãos, vocês imaginam o que é, né? Um rio de experiência, né? Mas exposição da palavra é pouco, ou quase nada, e às vezes nada, né? E quando eu quero estudar, eu quero aprender a Deus, eu tenho que pegar alguém que pega o texto e vamos ver o que esse texto tem para nos dizer. Não é pegar as minhas experiências e tentar adequá-la dentro daquele texto. O caminho é inverso, é outro. Sobre as verdades que mudam, né? Essa semana eu estava lendo no meio de comunicação aí, qualquer circular, acho que era no UOL, alguma coisa assim, site de notícias, né? Era uma notícia sobre uma filha de uma cantora evangélica, conhecida no meio evangélico, muito conhecida por sinal, e ela se distanciou e ficava com muito medo, porque achava que ia para o inferno, porque ela tinha um sentimento diferente, e ela começou a pensar diferente da família dela, que era toda evangélica, toda cristã, e ela se tornou, enfim, ou se assumiu bissexual, e aquele choque para a família toda, e enfim, e ela disse que agora não tem mais medo de ir para o inferno, porque ela sabe que Deus a ama, né? E ela não tem mais medo, aquele medo que colocaram nela, que ela viveu apavorada com essa ideia. O que está ausente aí? O convencimento do juízo, né? Totalmente não há nenhum convencimento da parte do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Porque se a Bíblia me afirma algo e eu afirmo algo contrário, quem será que está com a verdade? Sim. Também tem uma coisa interessante, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente às vezes fala em estudar a palavra, a gente pensa que é uma coisa muito difícil. Mas não é, você ter mais calma, aprender a ler melhor, são coisas simples, ler o contexto, porque, igual o Enoque falou aí, ele viu o site e ele julgou o quê? Segundo a Bíblia. Olha o juízo aí, está faltando, né? Então assim, você volta para a estaca que é a palavra e você vai olhar aquela declaração da pessoa, poderia ser quem fosse, né? Então uma pessoa que aos nossos olhos nunca errou, mas ela deu uma declaração dessa, opa, tem alguma coisa errada, por quê? Não está batendo aqui com a verdade, né? Então esse é o exercício que a gente tem que fazer na igreja, tá? Então a gente precisa estar aprendendo isso, por quê? Porque vai ter hora que não vai ter o pastor junto, não vai ter o irmão do professor, e a gente vai ter que tomar uma posição. A gente vai falar assim, não, agora eu vou consultar. Não, mas a época de consultar era antes. Agora eu tenho que tomar as decisões. Às vezes pode ser que na chegada no domingo de manhã aqui, antes de entrar na igreja, pode ser abordado por alguém na rua, né? Como aconteceu há poucos dias. Então é isso, meus irmãos. Enquanto esse fato, né, que a pessoa, muitos aceitaram, milhares, centenas, em determinado evento, campanha evangelística. Por isso o pastor Elias sempre faz, e a gente deve fazer também, né? Verificar, faz esses testes com a pessoa, né? Encontre uma maneira na sua conversa, nesse diálogo, de fazer esses testes com ela, né? Ou mesmo conversando, você não precisa fazer uma pergunta direta, mas conversando você vai ter entendimento com isso que o João ensina, se essa pessoa é realmente salva ou não. Eu sou crente, sou convertido, nasci de Deus, mas essa pessoa não tem interesse nenhum, por exemplo, de abandonar o pecado que ela vive. Alguns pecados são expostos, alguns a gente não sabe, a gente não consegue ver, né? Quem não tem aí a visão além do alcance, né? Como diz lá, os homens vão entender, né? Lá do olho de Tandera, né? Não vão conhecer, saber o que passa no coração dessa pessoa.
mas alguns pecados são expostos. E às vezes, conversando, você consegue perceber. A própria pessoa às vezes vai revelar, né? Você sabe como ela vive, ou as obras que ela pratica, e você vai saber se ela está andando na luz ou nas trevas. E aí é o momento de você evangelizar, né? Trazer, né, uma palavra de confronto, de amor, né? Mas sempre mostrando para ela que ela precisa de arrependimento, né? E não de ficar enchendo a bola dela, né? Até mesmo, irmão, que assim os homens têm estado mais juntos, né? É engraçado, a gente percebe algumas coisas quando a gente está conversando, né? Ali naquele bate-papo, quando alguns de nós mesmo falam, não, essa coisa já me conhece, meu jeito é esse. Aí eu lembrei agora você falando isso, e você começa a ver pessoas que têm mais dificuldade, porque é muito fácil, né, como você falou, nossa, elogiar. Mas quando eu chego e falo, pô, você está errando nisso, essa coisa, qual é a sua reação? É daquele temor de eu quero acertar, ou é aquela, ó, também agora eu não ando mais com você, né? E a gente vê que as pessoas, quando chega esse momento do confronto, essa pessoa que não é de Deus, ela se afasta. Verdade. Então, sempre que o pastor Elias faz, só concluir nessa parte, o pastor Elias faz um convite, né? As pessoas que entenderam a palavra, foram tocadas, aceitaram Jesus, ele convida, inclusive, pessoas que já estão aí na igreja, justamente por isso. As pessoas, mas nunca tiveram uma experiência real de salvação, né? Ser crente não significa necessariamente ser cristão convertido ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos aqui uma religião que é muito boa, né? Mas a salvação verdadeira importa em mudanças profundas na nossa alma. Então, só mudando então a nossa fé, né? Eu posso amar os irmãos porque creio em Deus. Se eu creio em Deus, ou seja, creio no Filho dele que vem em carne, eu sou nascido de novo. E isso é vencer o mundo. Eu venço o mundo com a minha fé. Como Deus venceu o mundo? Amando e demonstrando o seu amor pelos eleitos, né? Ele morreu por aqueles a quem ele havia escolhido lá na cruz do Calvário. Vamos entrar nesse assunto, mas enfim, é isso. Está lá em Atos 13, acho que é o 48, ele fala bem claro, né? A palavra foi pregada ali para aqueles irmãos, e aqueles que eram escolhidos, eles dizem, então, e agora? O que nós vamos fazer? Aí eles se arrependem e se convertem, Deus os converte para si. Vamos lá, irmão Ítalo. Vamos falar então aqui essa veracidade. Então vamos passar para o próximo tema aqui, já caminhando para o final. A veracidade de que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro, só volta aqui, só para os irmãos verem. Olha só como isso é bom, né? A veracidade de que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai reafirmar isso, um assunto que ele já havia discutido lá atrás. Jesus veio em carne. Bom, agora sim, ele vai falar de algumas provas aqui, ou de algumas evidências dessa verdade. E ele começa falando da água e o sangue. O testemunho da água e o sangue. Olha só o que ele diz aqui no 5, do 6 até o 8. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três coisas que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ali saiu errado. Ele é gnóstico. Ah, verdade. Erro do computador, viu? É gnosticismo. Aqueles que criam um dualismo entre a matéria má e o espírito bom, né? Não é agnóstico, ao contrário. É erro do computador, viu, irmãos? A máquina às vezes falha, principalmente dependendo da hora que ela está trabalhando. Vamos lá. Então, os agnósticos diziam que Jesus não veio em carne. Nós falamos disso aqui lá nos capítulos anteriores, né? Porque a carne é má, a matéria é corrompida. Então, Jesus não pode ter vindo em carne. Eles negavam, então, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E João tem que combater essa heresia entre eles. E aí ele continua. A crucificação, nós vemos isso lá no Evangelho de João,
Se alguém tiver com sua Bíblia já aberta, e você vê nesse versículo, pode abrir, se der tempo a gente lê alguns, né? A crucificação de Jesus, nós vamos ver aí aonde aparece essa figura de água e sangue, né? Lá na crucificação, quando o soldado então perfura o lado de Jesus, diz a palavra que então saiu água e sangue, ele estava morto, né? E é uma reafirmação de que, do que já havia predito sobre esse assunto lá em Êxodo 12:46, Números 9:12 e no Salmo 34:20. Vamos ler então João 19, do 34 até o 36. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. É o 36? Isso. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, quando João, escrevendo a carta, ele fala desse testemunho da água e sangue, para mostrar que Jesus é o Cristo, que aqueles gnósticos estavam equivocados, que acreditavam que a matéria era má, então, portanto, Jesus não era Deus, ou Jesus não poderia ter vindo em forma de carne. Ele vai mostrar nós vamos nos reportar a este exemplo, quando lá na cruz, o Cristo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que se entrega na cruz, nós vemos esse exemplo, essa lembrança de que ele traspassado então pelo soldado, sai água e sangue. E esse é um testemunho de que aquele era o Filho de Deus, né? Isso mostra que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29 e também no 36, quando João Batista faz essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Avança aí para nós, Ítalo. Há também, reafirmando esse testemunho de que a água e sangue atestam que Jesus é o Filho de Deus, um comentário lá no Novo Testamento anotado. Ele mostra esse comentário, ele vai dizer que a relação da água com o sangue tem a ver, da água e sangue tem a ver a água com o batismo no sentido de purificação judaica, e o sangue explica o sacrifício, que é mostrado ali em Levítico. Há agora essa nova versão, que até o pastor Elias mencionou, ele até leu um texto aqui, que foi o de Efésios, salvo engano, que ele leu, foi nessa versão, nova versão transformadora, ela já usando esse comentário do Novo Testamento anotado. O Novo Testamento tem esse comentarista, eles fazem essa observação, e esta versão, nova versão transformadora, ele vai trazer esse texto da seguinte forma, de 1 João 5, do 6 até o 7. Ele vai dizer o seguinte, olha só como que fica: Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhos, água, sangue e Espírito. Olha só, parece que ficou bem mais claro. Eu gostei dessa versão, até quero conhecê-la, Então aqui é um novo entendimento que a gente pode confirmar, que João está mostrando, que nós podemos ver aqui, que João mostra e reafirma que Jesus, então, é sim o Cristo, o Filho de Deus. E esse é um testemunho. Por quê? Primeira coisa que nós vemos é que ele reafirma o que ele mesmo tinha escrito no seu Evangelho, que quando perfurado o seu lado, sai água e sangue, mostrando que aquele sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, então esse Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também por esses comentários ele vai dizer, os comentaristas dizem que a água aponta para o batismo, que Jesus passa pelo batismo de João Batista, e o sangue que João se refere aqui na sua carta aponta para o sacrifício pelo qual passou Jesus ali na cruz do Calvário. E aí o Espírito testemunhando lá, descendo, Isso, no batismo. Vamos lá, vamos chegar aqui. Agora,
Pode ir lá. O interessante, Enoque, que esse Novo Testamento, ele é escrito por judeus. Por judeus? É. Interessante. Olha só, continuando para aprofundar e ficar bem claro essa verdade. Lembra, o pastor Elias falou aqui, a gente vai olhando com mais calma, com mais... Eu sempre, quando eu falei, eu lia João, esse vai e volta, me complicava um pouquinho. Mas agora, estudando para dar aula, ficou bem mais claro. E eu acho que quanto mais a gente vai lendo, Sim. vai se clareando o texto. A verdade que já está lá, não é verdade nova, tá? Ela vai se tornando cada vez mais nítida para nós. Olha só, então, se no batismo também é uma confirmação, aponta para ali, para essa verdade que Jesus é o Filho de Deus, o que acontece no batismo? No batismo de Jesus, há o testemunho do Pai e do Espírito Santo. Nós vemos isso ali, João Batista, ele vai falar então que Deus dá testemunho de Jesus. Olha só, Deus Pai dando testemunho de Jesus como seu filho, como filho de Deus. Quando ele é batizado, nós vemos ali, Jesus entra no Rio Jordão, é batizado, e quando ele, logo após o batismo, o céu se abre com o Espírito Santo, vem sobre Jesus em forma de pomba, e o Senhor, Deus Pai, fala para ele o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Nós vemos ali, no início já do Evangelho de Mateus, essa verdade, e João Batista vai testificar isso aqui. Leia pra gente quem está em João 33, 34. João Batista afirmando o testemunho. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha só, então João Batista aqui, ele está afirmando que o que ele viu ali na cena do batismo foi o próprio Deus. Deus mostra para ele que, então, testificando que Jesus é realmente, de fato, o Filho de Deus. Então, olha só como essa doutrina perniciosa, maligna, que nega que Jesus não era o Filho de Deus, porque ele era homem, E aqui nós vemos a confirmação em vários locais da palavra que Jesus é sim o Filho de Deus, e ele era homem totalmente também. Assim, o Espírito, o batismo e o sacrifício de Jesus mostram que ele veio em carne e que foi aceito por Deus Pai, e declarado Filho de Deus. Nós vemos isso lá em Mateus 3, 16 e 17, já até mencionei aqui. E o testemunho do Espírito é maior do que o testemunho de homens. Olha só o que ele diz no versículo 9 aqui do capítulo 5 de 1 João. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É ou não é? Mesmo eu falando, confessando que Jesus é o Senhor, e isso já tem um valor, que é respaldado na verdade da palavra, ele vem aqui então e afirma essa verdade agora, mencionando quem? Deus, o próprio Deus, com o seu Espírito Santo, testemunho e testificam que Jesus é Filho de Deus. Se a minha palavra, respaldada na palavra de Deus, é verdadeira, quanto mais o testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Então não há dúvidas, Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Deu pane aí? Vamos lá. Continuando. Olha só o que diz. E continuando no versículo 9 ainda. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do Filho de Deus. Olha o 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então ele tem o Espírito Santo na sua própria vida. E aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Vocês entenderam essa partezinha aqui? Olha de novo, antes de explicar, olha para esse versículo 10 e veja o que ele está dizendo. Vou repetir e acompanhe na sua Bíblia, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aí ele continua. Agora o contrário. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá
acerca do seu filho. O que ele está dizendo? Você conseguiu entender? Quem é o mentiroso aqui? Segundo o que João está dizendo. Na verdade, ele não. Aquele que não dá crédito ao testemunho de Deus colocou o filho dele. Tá, olha só. No versículo anterior, nós vemos que Deus fala, olhando para Jesus, Deus fala: este é meu filho amado. Aí ele vai continuar, aí ele vem aqui no versículo 10, João, no versículo 10 diz o seguinte: aquele que não crê no testemunho que Deus, aí o testemunho de Deus é maior que o testemunho de homens. O que acontece com essa pessoa? O que essa pessoa está fazendo? Deus de mentiroso, né? Ele está chamando Deus de mentiroso. Gravíssimo. Né? Grave, pesada a palavra, né? Ele está falando que Deus é mentiroso. Por quê? Porque Deus diz: este é o meu filho. Jesus é o Filho de Deus. Não foi qualquer um, foi o Pai e o Espírito Santo testificando ali, juntos, num só ato, os três num só momento, né? A Trindade se manifesta ali de maneira claríssima, né? Então, olha só o pecado que aqueles irmãos que estavam, e eram mestres entre esses irmãos, estavam falando: olha, não é esse Jesus aí, não é Deus, porque ele é carne, né? Estava negando a divindade de Jesus. Então aqui o negócio complica, senão não pode nem passar pelas nossas cabeças. Olha só, e ele continua no versículo 11: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E o 12: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A verdade é simples: ou você é, ou você não é. Por isso que quando a gente diz aqui o crer no Filho de Deus, não é aquela declaração, porque às vezes a gente crê naquele Jesus histórico. Nós cremos num Jesus lá das histórias contadas, até mesmo da história que a Bíblia conta. Mas nós não cremos num Jesus que veio da parte de Deus, do céu, morar entre nós para pagar o preço do pecado que me condenou ao inferno. Nota a diferença, que há uma coisa entre outra? Então, quando o crer que João está dizendo aqui, às vezes a gente confunde, né? Que a gente fala de fé. O que é fé? Aí a gente lembra de que texto na Bíblia? Hebreus 11. Ora, a fé é a firme convicção das coisas que não se veem de fato, enfim, aquela definição ali de um tipo de fé, né? E às vezes a gente não está falando daquela fé que Hebreus está mostrando aqui. Nós estamos falando de uma fé transformadora. Existem vários tipos de fé, da fé para a salvação, e só o Espírito Santo pode gerar essa fé na nossa vida, porque eu e você, no estado natural, não a teremos. Ela não vem de nós. Vamos lá, só para concluir, última chamada, faltando 15 minutos, pode avançar aí. Aí mesmo onde você estava, irmão. Pode? Isso. Quando então nós falamos desse Espírito de Deus, né? Como é que é a reação das pessoas? As pessoas reagem igual? Elas vão crer? Elas vão ser convencidas igualmente? Porque a palavra de Deus é a verdade, ela é poder, o Evangelho de Deus é poder. Elas vão ser convertidas indistintamente? Nem sempre. Quem não é de Deus, é o versículo final aqui que nós lemos, né? Quem não é de Deus não dá crédito, dizendo que Jesus não é Filho de Deus e que o Pai é mentiroso. Nós falamos isso aqui, olha que coisa grave. O testemunho do Pai, nós já vimos ele falando ali, o testemunho vem de Deus. Essa verdade é para salvar os escolhidos do seu pecado e lhes dar a vida eterna. Então esse testemunho vai alcançar aqueles que Deus escolheu para a salvação. Para que os irmãos não fiquem talvez com uma pulga atrás da orelha, vamos ler só um versículo, né? Leia esse Atos 13:48, pastor Elias. Por que nós colocamos isso aqui? Por que nós falamos? Esta verdade é para salvar os escolhidos.
às vezes as pessoas nos perguntam, por que então, se Deus já escolheu, por que temos que pregar? Porque Deus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, foi o meio que Ele escolheu alcançar aquele a quem Ele havia escolhido para a salvação. Olha o que diz Atos 13, já encerrando e preparando os irmãos para a sua boa hora. Os gentios ouvindo isto, Olha só, devagar. Quem ouviu? os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos creram? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a pregação do Evangelho foi só para eles? Foi para todos. Mas aqueles que haviam sido destinados, eles creram. Atos 13, o quê? 48. É o último versículo do capítulo, é isso? Não é. É o último? Não. Ainda tem mais, né? O último é o 52. Ah, tá, mas é o 48 mesmo. 48. Tá, Certo. é isso. Eu não tinha certeza se era o último do capítulo ou se era o 48, mas é o 48. É o 48. Então é isso, perfeito. Então por isso nós devemos pregar a todos. Todos vão crer? Não, nós falamos aqui na semana passada. Quem não é de Deus não quer crer. Aliás, é uma rejeição à palavra de Deus. Eles não querem ouvir, né? E vão chamar a verdade bíblica de balela, de fábula, né? Eu não lembro exatamente quem, mas era alguém famoso, né? Um cientista, alguém muito importante, há algum tempo atrás, décadas ou séculos atrás. Ele diz o seguinte, que o Evangelho é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. É um conto de fadas para quem tem medo do escuro. E John Stott respondeu, né, que o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Respondeu bem respondido, né? Então é isso. Aquele que não crê, que não foi salvo e que não quer, ele está no seu estado natural, ele não quer, meu irmão. Nem por causa disso eu vou deixar de pregar. Porque quando eu prego, eu cumpro o mandamento de Deus. Ide por todo mundo, Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? E aqueles que são destinados, que Deus já escolheu, esses ouvirão. Olha só, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então não receie em pregar. E não hesite em pregar porque Deus já sabe. Não, Ele já sabe, mas você não sabe. Eu e você não sabemos. Por isso nós devemos pregar. Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, conseguimos chegar ao nosso objetivo de entender melhor essa palavra de João, nessa parte aqui? Amém. Eu vou acreditar em vocês, hein? Vocês não estão disfarçando não, entenderam mesmo, né? Tá bom. Vou ignorar os bocejos, né? Que Deus nos abençoe, te guarde, que bom que você veio, não deixe de vir nas próximas, que seja eu, que seja o pastor Elias, que seja o outro irmão, mas enfim, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Cada vez que eu preparo uma aula, eu saio enriquecido tremendamente. Talvez não consiga transmitir aquilo que eu aprendi, mas espero que Deus faça um milagre na sua vida e você continue aprendendo. Amém? Deus abençoe, pastor Elias.